44 tripulantes no submarino San Juan, argentino. Aí está a Maria Argentina, Marinha Argentina, submarino ali, a tripulação. E você já deve ter ouvido falar da tragédia com esse submarino. Ele ficou desaparecido por mais de um ano. E por mais de um ano as famílias fizeram movimentos, fizeram de tudo para que os tripulantes do submarino fossem resgatados e fossem localizados, né? Mas infelizmente não foi possível. E no dia 17 de novembro de 2018, o submarino foi encontrado e, obviamente, a tripulação, infelizmente, estava sem vida. É uma triste história que envolveu o governo argentino e todas as estratégias que eles tinham, e tecnologia e equipamentos para tentar localizar a tripulação e salvar a tripulação. Mas, obviamente, nenhum sobrevivente. É uma história sem esperança nesse resgate. Um resgate que não teve vida, retorno. Não existe recomeço nessa história, não existe reencontro. E não existe mais solução para esses tripulantes que perderam a vida lá. E a família teve que enfrentar momentos difíceis, duros, críticos, de sofrimento e de angústia. É um pouco do quadro que nós enfrentamos às vezes, né? Existem momentos e situações em nossa vida que nos deparamos com uma muralha de frustrações, sem esperança, sem expectativa de melhora, onde a saída parece improvável e inalcançável. Precisamos de um provedor. E eu quero que você acompanhe comigo a história de Isaías nesse capítulo 6 e no verso 1, para você entender alguém como nós que estava enfrentando isso. Isaías capítulo 6, versículo 1. O texto diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Quando é que Isaías viu a glória de Deus? Em que momento da sua vida Isaías foi abençoado, privilegiado ao contemplar a glória de Deus? Em um dos momentos mais difíceis da história de Israel, quando enfrentava o dilema da frustração e confusão. Por quê? Durante muito tempo, Uzias trouxe para Israel uma nova fase. Um rei que, na sua sabedoria, administrou a nação de Israel e resgatou Israel da idolatria e até politicamente se projetou e trouxe benefícios para a nação, para a família de Israel, para o ambiente do povo de Israel. Ele e o povo agora, Isaías e o povo estavam abatidos com o triste fim do rei Uzias. O rei que parecia tão preparado e próspero. E a morte que teve Uzias, nessas horas frustrantes, nós somos tentados a perder a esperança. Isso é humano. Isaías era humano como nós somos humanos. E depois de ver a esperança de um governo, de um homem que foi tão bem, agora ele via tudo isso perder-se. Será que o próximo rei, será que o filho de Uzias que vai entrar no lugar dele, que vai assumir o trono no lugar dele, será que vai também trazer prosperidade para nós? Mas exatamente nesse momento de extrema tristeza, Deus revela a sua glória para que o profeta entenda, e que eu e você entendamos também. E essa é a grande lição para nós aqui. Quem é o verdadeiro provedor? Quem é que resolve os nossos problemas? Quem é que nos liberta do sofrimento, da tristeza, da ansiedade, da angústia, do descontrole, da confusão? Quem é? No meio daquela
daquela angústia, daquela incerteza, daquela instabilidade emocional, Deus conduz Isaías para ver a sua glória. E Isaías, naquele momento, ao ver a glória de Deus, percebe o seu poder, a amplitude da sua capacidade, que estava muito mais acima de Isaías, do reino de Israel e do governo de Uzias. Que Deus está no controle. E ali Isaías entende, naquela revelação de Deus, onde está o fundamento de uma vida plena. Isaías é lembrado, e eu e você, neste momento, precisamos ser lembrados que Deus está no controle. Amém. Sim, porque é muito comum isso acontecer entre nós. E quem sabe esse momento, ele se identifica nessa situação. Você olha e sente medo, ansiedade, impossibilidade, porque isso é humano. Diante de alguma circunstância que você tem enfrentado, está enfrentando ou vai enfrentar, a sua limitação é posta em xeque. É bom que isso aconteça, porque nós percebemos que somos humanos e somos limitados. Mas muito mais do que isso, é importante nós entendermos que Deus está no controle, que Deus é o provedor. Vamos avançar agora para o livro de Crônicas. Você volta lá, quase para o começo da Bíblia, depois do Pentateuco, Deuteronômio, Josué, Juízes. Aí vem, está ali na sequência, segundo livro de Crônicas. Ali você vai identificar alguns detalhes da vida de Uzias. E você vai ver como estava fundamentada a vida de Uzias. Segunda Crônicas 26, 3 a 5. Vá comigo para lá, para esse livro, para a gente entender como a Bíblia ela se relaciona de uma maneira impressionante. Segunda Crônicas 26, 3 a 5. Diz assim o texto: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. E agora veja o que traz na sequência a descrição desse homem. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aonde estava a base do reino de Uzias? Ele trouxe isso do pai, o pai e a mãe conduziram ele para um relacionamento com Deus, para entenderem a importância de buscar a Deus e de obedecer a Deus. Ele acreditou nos conselhos do profeta Zacarias. E então, diz aqui o texto, ele buscou o Senhor, e Deus o fez prosperar. Quem era o provedor de Uzias? Qual que era, se você pode considerar assim, o segredo do governo de Uzias? Ele buscava a Deus e obedecia a Deus. E o verso 5, de uma maneira muito, muito clara, ele mostra que o governo de Uzias começou bem. E pela prosperidade da providência divina, por render-se a essa providência e por aceitar a direção de Deus, foi vitorioso contra os inimigos do Senhor, diz o verso 6. No verso 15, do mesmo capítulo 26, diz que Uzias foi usado por Deus como instrumento de Deus. No verso 9, diz que ele fez obras importantes em Israel, com sabedoria, com liderança. No verso 15, se tornou forte e famoso. E no verso 7, descreve que Uzias foi abençoado por Deus. Tudo isso acontecia
na sequência da escolha de Uzias. Obedecer a Deus, buscar o Senhor. Não foi só no momento com 16 anos, quando ele assumiu o governo no lugar do seu pai. Foi uma sequência, foi uma escolha. Uzias entendeu que Deus tinha o poder, mas ele a escolha. Mesmo quando o rei de Israel, mesmo tendo nas mãos o poder de administrar, de reinar sobre um povo, ele entendeu que precisava de Deus. E ele assim fez. Mas agora vem algo muito importante para nós entendermos. O que mudou na vida de Uzias? O que aconteceu na vida de Uzias? E Isaías precisava entender isso também. Veja o que diz o verso 16 de 2 Crônicas 26. Aí no verso 16, olha o que diz. 2 Crônicas 26, verso 16. Mas, e aqui existe uma mudança de situação. Havendo-se já fortificado, o que aconteceu com Uzias? Aquele Uzias que começou a sua vida integrada, fundamentada, baseada no poder de Deus e na obediência a Deus. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Então aqui nós precisamos entender o seguinte: quando é que começa a ruína do ser humano? Quando começa a minha ruína? Quando exalta o meu coração, quando eu me coloco no lugar de Deus, quando eu esqueço, eu desconecto de Deus e esqueço que Ele é o provedor. E diz aqui o texto: e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. E o que fez Uzias? Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Aí você pode dizer assim, mas olha, ele estava entrando no templo, na igreja, para oferecer a Deus uma oferta, incenso. Mas algo muito importante nós temos que entender. Obstinação é um intruso no relacionamento com Deus. Quando eu me coloco no lugar de Deus, eu interfiro que Deus seja Deus na minha vida. E foi isso que Uzias fez. Somente pela lei de Deus, pela orientação de Deus, somente o sacerdote e o sumo sacerdote poderiam oferecer incenso no santuário diante de Deus. Isso era uma lei estipulada por Deus no tempo que o povo de Israel estava no deserto, naquela tenda. Agora, num templo construído, prevalecia a lei. Então não era algo novo que você possa imaginar. Uzias não sabia. Fazia parte do ritual do santuário. Deus havia estabelecido que era assim que funcionava. Ninguém, a não ser o sacerdote ungido por ele, abençoado por ele, poderia exercer a profissão. E poderia oferecer, entre todos os rituais, um incenso, queimar incenso ao Senhor. Mas Uzias achou que estava acima de Deus. E que sendo o rei, tendo tanta prosperidade, ele poderia decidir o que era certo e o que era errado. Era uma coisa simples. Queimar incenso. E até mesmo o incenso que estava à disposição, que havia sido separado para aquilo. Mas não era para ele fazer. Ele deveria de levar o seu pedido ao sacerdote. E na obstinação de Uzias, na separação de Deus, ele desobedeceu. E naquele momento, quando ele tentou fazer aquilo, os sacerdotes não apoiaram. Entraram no templo, vários sacerdotes, diz ali o texto, e pediram para ele sair. E ele ficou revoltado, ele enfrentou os sacerdotes, questionou a autoridade dos sacerdotes e questionou a orientação que eles estavam dando, que ele não podia oferecer. Quem são vocês? Eu sou o rei de Israel. Naquele exato momento, quando ele se voltou para os sacerdotes, a sua testa estava coberta de lepra. Naquele momento. E ele entendeu da gravidade e imediatamente os sacerdotes o expulsaram de dentro do templo, porque aquilo significava impureza, contaminação. E Uzias permaneceu leproso até o dia da sua morte.
precisou morar numa casa separada da casa do rei e da sua família, porque a lepra, daquele contexto, daquela lepra naquele momento, é contagiosa. Para a humilhação desse homem, os últimos meses, anos da sua vida foram isolado e humilhado por uma marca que era conhecida como o juízo de Deus, a lepra. Por quê? Porque começou bem, mas não continuou dependendo de Deus. Nós podemos acreditar que Deus existe, nós podemos até oferecer ofertas para Deus e para a sua bondade, mas se nós deixarmos de depender de Deus, de obedecer a Deus, e quisermos fazer as coisas do nosso jeito, nós iremos nos esquecer quem é o provedor. E esse foi o problema de Uzias. Um texto de vida e ensinos na página 171 me impressiona e eu trouxe aqui para nós. Diz assim: Satanás disse aos seus anjos que as igrejas estavam dormindo. Reuni todas as atrações em redor deles e serão certamente nossos. Qual a maneira de Satanás, do anjo rebelde, nos destruir? É nos encher de preocupações, de medos, de planos seculares, para nos afastar da dependência de Deus, para nos afastar da obediência a Deus. Diz ele aqui, e o texto descreve, ele reuniu seus anjos e percebeu que as igrejas estavam, qual é a descrição do texto? Dormindo. Existem igrejas, no contexto ali da reunião de Satanás com seus anjos, as igrejas estão ali, envolvidas num ritual, numa programação, num sistema religioso, né? Como é comum numa igreja, mas segundo a descrição de Satanás, estão dormindo. E sabendo da importância disso para o plano de Satanás, ele fala, reunir o quê? Todas as atrações ao redor deles e serão certamente nossos. Por que Satanás quer que a gente fique distraído? Porque ele não está preocupado com nossos pecados. Ele está interessado que a gente não tenha um relacionamento com Deus e que desenvolva a dependência de um Deus provedor. Ele quer que a gente se foque em problemas, preocupações, dificuldades, coisas para fazer, rotina, mas não tenha tempo para Deus, não tenha tempo para que Deus ocupe o primeiro lugar em nossa vida, para que a gente entenda que a nossa vida tem que estar fundamentada em Deus. Veja o que fala Josué. Um pouco para trás aí de Crônicas, você tem o livro de Josué, capítulo 23, verso 11. Veja que a Bíblia, ela conversa um livro com o outro e ela fala do mesmo tema. Josué, capítulo 23, verso 11. Uma mensagem tremenda para nós. Olha que o grande líder Josué fala. Diz assim o texto: portanto, esforcem-se para continuar fazendo o que, minha gente? Amando ao Senhor nosso Deus. Este amor vai guardar suas almas. Eu coloquei aqui o texto da Bíblia Viva, a linguagem da Bíblia Viva. O que Josué, resumindo, está falando aqui? É necessário um empenho nosso para continuar amando o Senhor. E Josué está falando aqui por experiência própria. Não é algo que vai ser natural. Eu não vou eu vou acordar de manhã cedo, eu estou cheio de vontade de amar a Deus. Não. Eu vou ter que me esforçar para ajoelhar ao lado da minha cama, agradecer a Deus pelas bênçãos de um dia, pedir a direção de Deus, me esforçar para ter um momento de estudo da palavra de Deus, antes de fazer outra coisa, antes das minhas atividades, e colocar diante de mim a certeza e a decisão de que Deus é o provedor e que eu preciso dele na minha vida.
Porque se eu não me esforçar para continuar amando o Senhor, aquele primeiro momento que eu o amei, o que eu aprendi a amá-lo, ele vai se desfazer, ele vai se enfraquecer. Se esforcem. Este amor vai fazer o que conosco, queridos? Diz o texto: vai guardar a minha vida, a minha alma. E agora é sempre. Uzias começou amando a Deus, começou dependendo de Deus, começou obedecendo a Deus, começou buscando a Deus. Mas ele não se esforçou para continuar amando o Senhor. É um processo contínuo. No livro Este Dia com Deus, que é uma meditação matinal, né? No dia 16 de março, tem o seguinte texto: Jesus está agora enviando sua mensagem ao mundo caído. Ele se deleita em tomar elementos aparentemente sem esperança. E olha aí, você é alguém sem esperança? Você é alguém que tem feito decisões e se separado do provedor e carrega agora alguma marca que te traz sentimento de culpa, que te traz medo, que te traz dúvida? Então, Deus está agora enviando uma mensagem para você e para mim. E Ele tem alegria em restaurar vidas. E principalmente, até aquelas sem esperança. E olha o que diz aqui o texto: aqueles por cujo intermédio Satanás tem operado. Pessoas que de alguma maneira se colocaram à disposição do diabo. Porque quando você não está sujeito a Deus, não está dependendo de Deus, você está sujeito ao poder do mal e da tua natureza. Essas pessoas que até chegaram a ser usadas pelo inimigo, Satanás tem operado através delas. O que acontece com elas? Assim diz o Senhor: e os torna objeto de sua graça. Amém. Aleluia. Na concepção de Deus, no plano de Deus, não tem história perdida. Até aqueles que em algum momento foram instrumentos de Satanás, ou foram enganados por Satanás, ou foram destruídos por Satanás, esses podem ser resgatados. Por quê? Porque Deus é o provedor. Amém? Não é um líder político, não é um líder religioso, não é um especialista, um cientista. São importantes na sociedade, são instrumentos até de Deus na sociedade. Mas acima de tudo, mesmo que os reinos caiam, mesmo que os homens se envolvam em contendas, como nós estamos vendo nesses últimos tempos, na história da humanidade, conflitos um atrás do outro, quando nós pensamos que já nos acostumamos com um, aparece outro, principalmente no Oriente Médio, aqui em nosso continente também, tragédias. Deus é o provedor. Eu não posso me esquecer disso. Isaías foi levado a ver a glória de Deus. Quando Isaías havia até se abatido com a morte de Uzias, com a sequência, da vida de Uzias ali, que se rebelou contra Deus, foi castigado ali pela sua rebelião. Isso trouxe tristeza para Isaías, porque ele acreditava, provavelmente, como todos de Israel, que Uzias era um grande homem e seria um grande líder que traria a solução para eles, que resgataria o sofrimento deles. Já aconteceu isso com você? Comigo já? E depois que eu li um texto inspirado que diz que muitas vezes Deus permite que a gente tenha frustração com os homens e a liderança dos homens, é para a gente entender que Deus é suficiente. Que Deus é que provê para nós o que nós precisamos. Deus é o provedor. E Deus olha para você nesse momento e fala assim: eu posso mudar a sua história. Eu posso mudar a sua vida. Eu posso resgatar você de uma frustração como Isaías estava. Com alguém, com alguma outra realidade. Algo que você se fundamentou, quem sabe? Olha só, Jacó olhou para José e viu um bom filho. Os 10 irmãos olharam para José e viram um sonhador inútil.
Os viajantes olharam para José e viram um escravo. Potifar olhou para José e viu um bom filho, um bom servo. A mulher de Potifar olhou para José e viu um namorado em potencial. Os prisioneiros viram em José um prisioneiro. Quão errado foram todos eles. Deus olhou para José e viu um primeiro-ministro do Egito em potencial. Deus viu o que os outros não viram. Deus sabia o que podia fazer através de José. Lembre-se que Davi conseguiu a unção de se tornar um rei quando? Enquanto era uma criança simples, pastoreando ovelhas. Deus o chamou e viu nele o rei de Israel. Esther era uma menina órfã, simples, mas ela era uma rainha em potencial e Deus sabia disso. Não desanime com o que as pessoas veem em você. Não desanime se você já falhou, se frustrou ou errou. Seja encorajado pelo que Deus vê em você. Ninguém pode deter o plano de Deus na sua vida. Se você entender que Deus é o provedor e confiar que Deus é o provedor, mas acima de tudo, descansar que Deus é o provedor, o milagre vai acontecer. Pare de olhar para a provisão. Olhe para o provedor. Deus é o provedor. Não se esqueça disso. E talvez, como Isaías, você precisa parar nesse momento e olhar para o provedor, para a glória de Deus, que está acima de reinos, nações, de potestades, e todos se prostram e reconhecem que Deus é o provedor da vida, o provedor da vitória, o provedor da superação, o provedor, Ele é o provedor. Não esqueça disso. Eu quero te convidar agora para nós cantarmos o hino 21 do Novo Inário Adventista, como uma oração e como uma escolha nossa de aceitarmos Deus como provedor. Eu te amo, ó Deus. Vamos lá, Cláudio? Vamos ficar em pé, por favor? Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és o grande Criador do universo, o grande eu sou, o Senhor da nossa vida. E aqui em nossa finitude, pó e barro, tu estende a tua mão. Nesse dia a tua misericórdia foi renovada. Coisas impressionantes aconteceram em nossa vida que a gente nem imagina como providências tua, para que a gente seja feliz, seja resgatado, seja restaurado. Abre os nossos olhos para que possamos ver a tua glória, Senhor, e entendermos que tu és o provedor, o verdadeiro provedor, que está acima de qualquer potestade e qualquer
problema ou dificuldade nessa vida, qualquer doença, qualquer sofrimento, Jesus Cristo, nosso querido Salvador, derramou o seu sangue na cruz por nós. E agora intercede no Santo dos Santos para nos dar a graça, para nos salvar, nos resgatar. Mesmo aqueles que em algum momento foram instrumentos do mal, podem ser salvos pela determinação e o amor de Deus. Obrigado por seres o nosso provedor. Conforta o coração de quem está aqui nesse momento agora, quem ouve a tua palavra e precisa de um abraço, para que se sinta fortalecido, porque confia num Deus poderoso, que provê o que eu preciso. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te dê muita paz. Próximo sábado, 9 horas da manhã, espero encontrar você aqui. Temos uma programação especial, você é convidado, uma cantata de Natal que irá acontecer na hora do culto, a partir das 9 horas, então se programe. Deus abençoe. E eu peço para os membros da comissão ocuparem os primeiros bancos aqui. Nós temos um assunto breve. Muito obrigado a todos e a paz de Jesus para todos nós.